pessoal, tudo bem? Vamos nessa videoaula discutir sobre movimento balístico, ou também chamado movimento de projéteis, tá certo? Então, uma vez discutido nas videoaulas anteriores sobre o movimento uniforme acelerado, e lá discutimos dentro da perspectiva do vetor velocidade inicial, posição inicial e aceleração, a caracterização se o movimento era retilíneo ou acontecia num conjunto de planos, ou num caso que continha o vetor posição inicial acontecia num plano específico, né? Isso é, um movimento bidimensional. E após ter introduzido no começo desse módulo, né, sobre o movimento bidimensional e tridimensional, a descrição matemática vetorial para posição, vetor deslocamento, vetor velocidade média, vetor velocidade instantânea, vetor aceleração média e vetor aceleração instantânea, e ter passeado, né, por essa classificação de movimentos que foi a videoaula passada, vamos agora discutir um tipo de movimento bidimensional que está intimamente ligada à física dos esportes, tá certo? Então, se vocês imaginarem todo tipo de esporte, né, vários tipos de esporte que acontecem com uma bola, por exemplo, um basquetebol, um vôleibol, exceto, né, até o movimento mesmo, se vocês pararem para pensar, até a descrição de uma bola de bilhar na sinuca, ela é uma descrição que acontece no plano, mas o que a gente vai estar discutindo aqui são movimentos, por exemplo, de bolas, né? Um chute de falta, tá certo? Para poder realizar o gol, ou um chute de escanteio, um arremesso de 3 pontos de basquete, tá certo? Então, toda essa classificação, todos esses tipos de movimento que a gente chama de física dos esportes, né? Que tem uma área da física que trata dessa parte de usa mecânica newtoniana ou mesmo outros tipos de mecânica, como a mecânica lagrangiana, para poder fazer de forma mais simplificada, né, para essa situação que eu acabei de discutir, a descrição desses tipos de movimento, mas em geral é facilmente tratado com a mesma física, com a mesma mecânica newtoniana que a gente vai estar abordando aqui, tá certo? E aí consegue-se descrever, né, todas essas problemáticas, destacando que aqui a gente vai estar tratando uma forma mais simplificada do problema, em que nós não consideramos nenhum tipo de resistência, tá certo? Não temos força de arrasto, força de atrito, tá certo? Então, é zero dessas forças dissipativas, e estamos tratando de um problema mais idealizado, mas de forma didática, na caracterização dos movimentos ao longo, desde o começo do nosso curso de Física Básica 1, né? Essa é um tipo de movimento, um movimento no plano, que a gente vai estar utilizando os conhecimentos de vetores, né, numa descrição de notação vetorial, tá certo? Então, feito essa pequena introdução sobre essa temática do movimento balístico, né, eu vou estar agora pontuando alguns fatores importantes que caracterizam esse tipo de movimento, né? Então, a gente vai estar analisando agora um caso particular, né, um caso especial de movimento bidimensional, que é o quê? É um movimento cuja partícula move-se num plano vertical, tá certo? O primeiro ponto. O segundo ponto, que ele é caracterizado por uma velocidade inicial V0, um vetor velocidade inicial V0. A aceleração é sempre a mesma, G, e dirigida para baixo, que é a aceleração da gravidade, né? A aceleração de queda livre, tá certo? Então, a nossa aceleração é constante. Então, esse tipo de movimento é um movimento uniforme acelerado. Foi por isso que na videoaula anterior eu tratei de uma descrição, sem mencionar sobre movimento balístico, tratei uma descrição sem perder de generalidade, um tipo de movimento, o movimento com aceleração constante, onde eu orientava o meu vetor aceleração paralelo ao eixo OY, para, na videoaula seguinte, que é essa de agora, utilizar as equações que desenvolvemos na videoaula passada, tá certo? Então, pronto. Então, recapitulando, então esse caso especial é de uma partícula movendo-se no plano, com a velocidade inicial V0 e com aceleração constante, que é a aceleração de queda livre, sempre dirigida para baixo, tá certo? Então, qualquer ponto da trajetória, eu vou estar desenhando daqui a pouquinho para vocês, a aceleração, né, é sempre para baixo, enquanto na direção do eixo X, o movimento não tem aceleração, tá certo?
E aí, a partícula nesse movimento ela é chamada de projétil, né? Projétil por quê? Porque ela é projetada, ela é lançada, tá certo? Então, por isso que a gente chama esse tipo de movimento também de movimento de projéteis ou movimento balístico, tá certo? Como aqui colocado, né? Último ponto, por isso que esse movimento chama-se de movimento balístico, ok? Então, esses são alguns pontos, né, que caracterizam esse tipo de movimento, tá certo? Que a gente vai estar estudando ele agora. E aí, como eu estava falando para vocês, esse tipo de movimento está intimamente ligado com a física dos esportes, né? Gol de falta, escanteio, gol olímpico, tá certo? Bem que algumas dessas situações envolvem movimentos bastante complicados, que são, por exemplo, no gol olímpico, a bola tá... Você pode descrevê-la, você fixa seu sistema de coordenadas e a descrição, a trajetória que a bola faz, você pode, beleza, fixar um plano no qual isso acontece. Mas lá no caso, né, por exemplo, no gol olímpico, a bola está realizando um movimento de translação e um movimento de spins, né, uma rotação sobre o seu próprio eixo. Então, assim, dependendo do tipo de movimento, né, as coisas podem se complicar um pouquinho mais, tá certo? Como, por exemplo, o gol de falta lá do Roberto Carlos na Copa, né, que as pessoas estudam, chamam aquele efeito de efeito Magnus, né? Então, assim, isso é só para poder exemplificar, né, que dentro dessa física dos esportes, né, existem movimentos um pouco mais complicados, tá? Então vamos lá. Então, sem perda de generalidade, como a gente fez na nossa videoaula anterior, eu vou estar orientando a minha aceleração, né, paralela na verdade antiparalela, né, porque a aceleração da gravidade, ao eixo OY na vertical, né? Tá certo? Então aqui está aqui meu sistema de coordenada, meus x e y, e o que a gente tem é que agora, né, esse tipo de movimento, né, a trajetória desse tipo de movimento é uma parábola, tá certo? É um movimento parabólico. Então tá aqui a minha curva em vermelho, né? Descreve aqui a minha parábola, tá certo? É a trajetória parabólica. A minha aceleração da gravidade é sempre dirigida para baixo, tá certo? Então nas equações vai aparecer um sinalzinho de menos, né? Porque o meu eixo y aqui está sendo orientado positivo para cima, ok? Aqui, o meu vetor velocidade, ele faz um ângulo θ com relação ao eixo OX, tá certo? E pontuei aqui três coisinhas, as XM, YM e A, onde os dois primeiros, X de M e Y de M, são as coordenadas da altura máxima, tá certo? Da posição que corresponde à altura máxima. Então, nessa trajetória vai ter um ponto onde a partícula vai atingir uma altura que é máxima, tá certo? E depois ela retorna, né? Então, é um ponto de transição, onde a velocidade, né? Ela, na verdade, ela ia decrescendo e depois a velocidade cresce mais no sentido oposto, tá certo? Então esse ponto aqui é um ponto, a posição y de m é chamado de altura máxima. E o A é que a gente vai estar escrevendo o alcance máximo. Então, pessoal, basicamente, ao longo dessa videoaula, o que eu vou estar fazendo é o quê? Dado as equações matemáticas descritas na videoaula anterior, eu vou estar utilizando ela para poder aqui fazer o quê? Encontrar a equação da trajetória, a equação do alcance, a equação da altura máxima, a equação do tempo máximo, que é o tempo que a partícula leva para sair da posição inicial até essa posição aqui, e o tempo total, que consequentemente, né, é fácil ver por simetria, né, sendo essa uma parábola, e vai ser duas vezes, né, porque o tempo gasto para ela sair da posição inicial até a altura máxima é o mesmo tempo que a partícula leva para sair da altura máxima para a mesma altura de lançamento da partícula, tá certo? Então, consequentemente, o tempo total vai ser duas vezes o tempo máximo. Então, basicamente, ao longo da nossa videoaula, eu vou estar demonstrando, né, vou recapitular um pouquinho a obtenção daquelas equações descritas na videoaula anterior e depois eu vou estar derivando a equação da trajetória, do tempo máximo, do tempo total, do alcance e da altura máxima, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu destaquei agora há pouco, né, a aceleração ela vai estar sempre dirigida para baixo, então, consequentemente, na notação vetorial ela vai estar na direção menos y chapéu, então isso vai ser g na direção menos y chapéu, e v0 e θ, eles são o vetor velocidade inicial e θ, o ângulo, né,
que o vetor velocidade inicial faz com relação ao eixo OX, tá certo? Então, tomando nota aí. E aí, por fim, né, como eu já discuti, x de m e y de m, ele corresponde às coordenadas do ponto de altura máxima, beleza? Então vamos lá, pessoal. Um ponto importante que eu destaquei na videoaula anterior, né, quando eu estava classificando, né, estudando lá o movimento uniforme acelerado, e quando a gente estava derivando as equações na notação vetorial, era que esse tipo de movimento, né, esse tipo de movimento bidimensional e o mesmo tridimensional, você pode entendê-los como uma composição de movimentos unidimensionais, tá certo? Aqui nesse caso especial, né, do movimento balístico, ele é uma composição de quem? De um movimento horizontal com velocidade constante, né, um MRU, tá certo? Com um movimento vertical, que é um MRUV, isto é, com velocidade variável, uniformemente variada, que é o que? Com uma aceleração constante. Então, você tem um movimento balístico, que é uma composição de dois movimentos independentes e simultâneos, tá certo? Independentes e simultâneos. Então, uma forma de ver isso, como eu estava destacando, eu aproveitei nosso livro-texto, né, o Fundamentos de Física, e peguei algumas das representações que ele mostra para tempos diferentes a posição da partícula na trajetória e projetadas no eixo OY e OX, tá certo? Então, tá aqui, essa é a posição inicial, seja essa posição inicial no tempo t0, que é o instante de tempo inicial, tá certo? Então, tá aqui o meu eixo OX da partícula, desculpa, o OX do meu sistema de coordenadas e o meu eixo OY, tá certo? É apresentados de forma separada e para descrever isso como uma composição de um movimento vertical mais um movimento horizontal, que dessa forma compõe-se o movimento balístico, ok? Então, o que eu vou estar apresentando são um conjunto de 4 ou 5 painéis desses, onde, dado a posição da partícula na trajetória, identificar a posição projetada, né, no eixo X e no eixo Y, para ficar claro que, de fato, a gente pode sim descrever isso como a composição desses dois movimentos, tá certo? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a posição inicial. Então, a posição inicial, né, também aqui apresentando o vetor velocidade inicial e as componentes desse vetor, né? Tá aqui o vetor V0, tá certo? E aí a componente escalar, né? Aqui tá na notação vetorial, né? Então, a componente no eixo X é o V0x e no eixo Y o V0y. E tá aqui eles, tá certo? O V0x e o V0y, os mesmos vetorizinhos, tá certo? Então, isso para o instante de tempo inicial, ok? Então, a partícula aí, daqui para frente, ela vai começar a descrever essa trajetória parabólica. Então, vamos lá. No instante de tempo T1 maior do que T0, então, o que a gente tem é o quê? A partícula começou a descrever a trajetória parabólica, então, agora ela está nessa posição aqui. E aí, o vetor, né, não é à toa que o livro desenhou esse vetor com um comprimentozinho menor, tá certo? Então, veja, primeiro ponto. O vetor é sempre tangente, né, à trajetória, ponto muito importante que a gente discutiu nas videoaulas anteriores, tá certo? Então, o vetor velocidade é sempre tangente, né, velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Então, tá aqui ele, né, com um comprimentozinho menor, significa que ele tem um módulo menor do que o módulo da velocidade inicial, porque nessa subida ele vai perdendo velocidade até chegar no ponto, né, que quando daqui a pouquinho eu vou estar apresentando esse ponto de altura máxima, a componente vertical é nula, tá certo? Então vamos lá. Então nessa posição aqui vocês podem ver que foi desenhado-se, projetado no eixo Y, a partículazinha aqui com a componente, né, vertical da velocidade. Da mesma forma, né, essa componente horizontal, essa partículazinha aqui está desenhada no eixo O de x, tá certo? Com o seu respectivo vetor velocidade V de x nessa posição. Então veja, né, que na subida até agora está tudo tranquilo, né? A partículazinha andou e as projeções dos movimentos deles são esses dois aqui, né? No eixo OY e OX e com vetores velocidades exatamente sendo as componentes do vetor V projetadas em cada um dos seus eixos, ok? Então, isso no instante de tempo T1 maior do que T0, aí vamos um instante de tempozinho depois, né? T2,
que é justamente onde a gente vai encontrar aqui T2 corresponde exatamente ao T máximo, tá certo? Esse T2 é o T máximo, porque corresponde ao instante de tempo em que a partícula atinge a altura máxima. Então veja que a projeção desse movimento, tá aqui, ó, se a gente projetar esse movimento ao longo do eixo Y, né, seria essa posiçãozinha aqui, que está a mesma daqui, veja que a velocidade nessa situação, na altura máxima, é zero, né? Então notem que a partícula no eixo vertical, o que ela faz é como esse movimento aqui, né, que eu estou apresentando. Eu jogo para cima, a partícula, né, chega no ponto de altura máxima, a velocidade é nula e depois ela retorna, tá certo? Então é um movimento como esse, já descrito pela gente lá no capítulo de movimento retilíneo, tá certo? Quando a gente estava estudando queda livre. Então, isso para a composição do movimento vertical. E o horizontal sempre, note que é sempre com a mesma velocidadezinha, né? Então, o vetor v de x é igual ao vetor v0x, com o mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Nessa situação. Então, pronto. Então, aqui no ponto de altura máxima, né? Vocês notam que o vetor velocidade, o vetor velocidade instantânea, que é sempre tangente à trajetória, nessa situação ele vai ser igual ao meu v0x, que é igual ao meu vx, tá certo? Porque não tem componente vertical nessa situação. Então pronto. Vou apagar aqui. E aí, dando continuidade, a partir desse ponto que a gente vai ter a partícula retornando, né, para voltar para a mesma altura de lançamento. Então, o que a gente tem no tempo T3 maior do que T2 é o que? Agora a partícula começa a retornar, tá certo? E mais uma vez, né, as projeções aqui indicam de forma as mesmas posições, né, as projeções nos eixos separados, tá certo? Para os eixos X e para os eixos Y, ok? Então, e indicando, né, o mesmo vetor velocidade projetado no eixo OY e no eixo OX, tá certo? Mais uma vez, ao longo do eixo X, sempre o mesmo vetor de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Enquanto no eixo Y aqui, ele vai a partir daí começar a crescer esse vetor velocidadezinho, tá? Então vamos lá para um tempo posterior, um tempo, né, que é o tempo final agora na minha representação. Então, note que no eixo vertical aqui, a partícula voltou, né, para a origem do meu eixo vertical, tá certo? Então ela voltou para a mesma altura de lançamento, beleza? E aí no eixo OX, aqui mais uma vez o vetorzinho velocidade sempre de mesmo comprimento, ok? E aí aqui indicando, né, a velocidade final. Então esse aqui indica o meu vetor velocidade final, tá certo? Com um ângulo θ aqui, chegando aqui com um ângulo θ, ok? Mais uma vez, com toda essa representação esquemática, né, partindo desde a posição inicial e evoluindo a partícula, passando pelo ponto de altura máxima, depois retornando à altura de lançamento, vocês puderam notar que em cada uma das situações pode-se entender, pode-se compreender esse movimento ao longo da trajetória como a composição do movimento vertical e do movimento horizontal. Então, confirmando o que a gente tinha mencionado anteriormente, né? Então, essa frase aqui, toda essa ilustração foi para meio que demonstrar de forma esquemática essa afirmação que o movimento balístico é uma composição do movimento MRU ao longo do eixo horizontal e um MRUV ao longo do eixo vertical, que acontece de forma independente e simultânea, tá certo? Um ponto importante, pessoal, que eu vou estar discutindo daqui a pouquinho também, é que qualquer ponto, né, se você passar um plano, né, cortando essa trajetória em qualquer ponto, né, os vetores velocidades, tá certo? Os vetores velocidades, eles vão ter apenas a componente vertical no sentido oposto, mas eles terão os mesmos módulos, tá certo? Então os vetores velocidade terão os mesmos módulos. Então vamos lá, então, pessoal. Então já fizemos, né, a descrição do nosso problema, falamos sobre a trajetória, que é uma trajetória parabólica, sobre a composição do movimento em termos de dois movimentos, e agora, né,
a gente vai começar a fazer a descrição matemática do problema, tá? Então, essa primeira parte eu vou estar recapitulando um pouquinho equações vistas na nossa videoaula anterior, tá certo? Então, vamos começar com a velocidade inicial em termos das componentes escalares, tá? Então, tá aí, meu V0 é V0x mais V0y, y chapéu, tá certo? E aí, quem é os meus V0x e V0y, né? Note que esse camarada aqui é o θ, que faz com relação ao eixo V0 e o meu eixo OX. Então, minha componente escalar ao longo do eixo X vai ser quem? Vai ser, como envolve o cateto adjacente, então vai ser utilizando o cosseno de θ. Então, vai ser V0 cosseno de θ. E como minha componente vertical, ela vai ser o que? Essa daqui, né? Então, é o cateto oposto, então vai envolver o seno. Então, vai ser a V0 seno de θ, tá certo? Então tá aqui. Então V0x é V0 cosseno de θ e o V0y V0 seno de θ. Nenhuma novidade do que a gente estudou, né, em vetores, tá certo? E aí, para as acelerações, a gente sabe, né, que ao longo do eixo horizontal o movimento tem velocidade constante, então a aceleração é nula, a velocidade é sempre a mesma, a velocidade é constante. E ao longo do eixo vertical a aceleração é constante e é a de queda livre G com um sinalzinho negativo, porque o meu eixo, né, vertical ou do meu eixo OY é positivo para cima, ok? E aí a gente tem o que? As equações das velocidades, né, vão ser tal que a minha velocidade ao longo do eixo X é sempre a mesma em qualquer instante de tempo, que é igual à velocidade inicial, V0x, que por sua vez é quem? É o V0 cosseno de θ, tá? E para o eixo vertical, a minha velocidade V de y vai ser velocidade inicial no eixo y, né, projetada no eixo O de y, mais a aceleração da gravidade vezes o intervalo de tempo, né? Então a aceleração é menos g, então apareceu menos g vezes t. E aí quem é o meu V0 substituindo por V seno de θ, então isso dá V0 seno de θ menos gt, ok? E aí as leis, agora uma vez escrito as equações escalares das velocidades no eixo x e projetadas no eixo x e projetadas no eixo y, vamos fazer as mesmas coisas para as componentes escalares do vetor posição, né, que correspondem às leis horárias dos movimentos unidimensionais independentes. Então eles são quem? Ao longo do eixo horizontal, que a aceleração é nula, então vai ser x igual a x0 mais v0x t, que substituindo o V0 por V0 cosseno de V0x por V0 cosseno de θ, então isso dá x0 mais V0 cosseno de θ, que multiplica t. Para a componente vertical, né, temos que y igual a y0 mais V0y t menos gt 2 sobre 2. E aí substituindo o meu V0y por V0 seno de θ, aí a gente obtém o quê? y0 mais v0 seno de θ t menos gt2 sobre 2, tá certo? gt ao quadrado sobre 2. E aí, né, a gente pode escrever na notação vetorial. Então vamos lá, né? Então isso é bem parecido com o que eu apresentei um pouco na videoaula anterior, mas aqui é para poder a gente estar relembrando as equações e daqui a pouquinho demonstrar a equação da trajetória, a equação do alcance, a equação da altura máxima, do tempo máximo e do tempo total. Ok? Então, o vetor posição, ele vai ser quem, então? Ele vai ser R de t, é o x de t, x chapéu, mais y de t, y chapéu, tá certo? E aí, substituindo, né, esse camarada aqui e esse camarada aqui, a gente obtém essa equação aí, tá certo? Então, basicamente, eu só substituir o meu x de t e o meu y de t. E aí, agora, vamos agrupar, né, para escrever em termos do vetor posição inicial, velocidade inicial, tá certo? Então, agrupando os termos, eu posso agrupar esse com esse, tá aqui, x0, x chapéu, mais y0, y chapéu. Isso aqui vai dar o próprio vetor posição inicial, tá certo? E o outro, né, que é esse termo v0 cosseno de θ, que é o meu v0x, tá? Esse aqui é exatamente o meu v0x, e esse aqui, né, é o V0 seno de θ, que é o meu V0y. Então, consequentemente, isso aqui corresponde ao meu vetor V0, tá certo? Então, isso vai ser vetor V0 vezes t. E a última contribuição, né? Não temos aceleração ao longo do eixo horizontal. Então, mas a gente poderia ter escrito aqui como
A de x, x chapéu, mais a de y, y chapéu. E para deixar bem claro que isso corresponderia, né, a poderia escrever em termos do meu vetor aceleração, tá certo? Então, apagando aqui e escrevendo exatamente o que eu acabei de cantar, a gente obtém, né, o meu vetor posição em qualquer instante de tempo é dado pelo vetor posição inicial mais vetor velocidade inicial que multiplica o tempo, mais a vetor aceleração que multiplica o tempo ao quadrado, dividido por 2, com a aceleração aí sendo exatamente o menos g a y chapéu. Tá? Então a gente fez isso para o vetor posição e agora nós vamos fazer a descrição na notação vetorial para o meu vetor velocidade. Tá? Então para o meu vetor velocidade temos a mesma coisa, temos um vetor v de t, dado por vx de t, x chapéu, mais vy de t, y chapéu. E aí eu vou substituir as componentes escalares desses camaradas aqui, ok? Então vamos lá. Então as componentes na direção x é sempre a mesma, então é v0 cosseno de θ, e na direção y, que está acelerado, então é v0, é o meu v0y, né, que é v0 seno de θ, menos gt. Tá? Então vou agrupar as contribuições que correspondem à velocidade inicial. Então eu tenho aí, né, porque esse aqui é o meu v0x e esse aqui é o meu v0y. Então escrevi desse jeitinho, v0x, x chapéu, mais v0y, y chapéu. E o outro termo que dá a contribuição da aceleração. Então isso fica bastante claro que eu posso escrever o meu vetor velocidade como o meu vetor velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Onde a aceleração aí é quem é de novo o meu menos g a y chapéu, ok? Então pronto, né? Toda essa parte inicial agora foi apenas para relembrar na notação vetorial essa classe de movimento, né, com aceleração constante, tá certo? E aí escrevi o meu vetor posição para qualquer instante de tempo e o meu vetor velocidade para qualquer instante de tempo, ok? E aí, né, os esquemas ilustrativos, né, pelos esquemas ilustrados anteriormente, a gente vê que o vetor posição e o vetor velocidade r do projétil ele mudam continuamente, mas a aceleração é constante, que aí é menos g y chapéu, e sempre dirigida para baixo, né? Então, se a gente voltar um pouquinho nos esquemas, né, a gente nota, né, que vocês vão notando, né, que a minha velocidade, o meu vetor velocidade, ele vai sempre mudando. Da mesma forma, o meu vetor posição, né? Então, a gente sabe, né, no começo desse módulo, no meio desse capítulo de movimento bidimensional e tridimensional, que o vetor posição, ele é um vetor, é um segmento de reta que liga a origem do sistema de coordenadas até um ponto P, que é dado a posição da partícula. Então, a posição ela também está mudando com o tempo, né? Então eu posso até representar esquematicamente aqui, tá? Primeiro vocês viram que a velocidade de fato está mudando, né? E a velocidade é dada pela tangente da velocidade instantânea, é a tangente da trajetória. Então, por exemplo, sendo essa aqui a posição inicial da partícula e o meu centro do sistema de coordenada, né? Meu ponto 0, 0 do sistema de coordenada sendo a posição inicial da partícula, então meu vetor R0 ele é igual a zero, tá certo? Para essa posição aqui, o meu vetor posição seria, no caso, o meu R de 1, seria esse aqui. No instante de tempo T2, o meu vetor posição seria esse aqui. Esse aqui seria o meu R de 2. O meu R de 3 seria esse aqui, meu R de 3. E meu R de 4, né, seria, seria essa linha reta aqui. Esse vetor aqui. Então esse aqui é o meu R final. Então notem que ambos, vetor posição e vetor velocidade, mudam com o tempo, ok? Eles mudam com o tempo. Então, só apagando aqui, só um instantinho. Beleza? Vamos lá. Faltou esse. Então, por isso que eu falei, né? Pelos esquemas ilustrados anteriormente, vemos que o vetor posição e o vetor velocidade mudam, né, continuamente ao longo da descrição da partícula fazendo a sua trajetória parabólica, tá certo? Mas a aceleração, pessoal, em todos os casos sempre é dirigida para baixo, é sempre a aceleração da gravidade, beleza? Então, a partir desse ponto, uma vez descrito de forma bem detalhada esse tipo de movimento
ter discutido um pouco sobre a física dos esportes, ter feito um paralelo com as videoaulas anteriores. Estamos agora em pé de escrever as equações, né, que descrevem, né, de forma mais objetiva essa problemática, né? Então, são essas equações que eu vou apresentar aqui, que serão bastante utilizadas para poder resolver os problemas dos livros textos abordados, né? Então, vamos escrever, vou demonstrar para vocês a equação da trajetória, a equação do tempo máximo, do tempo total, do alcance e da altura máxima. Então, o primeiro deles que eu vou estar apresentando, a primeira delas que eu vou estar apresentando dessas equações é a equação da trajetória. Então, da mesma forma como apresentei na videoaula anterior, a gente faz o quê? Isola o tempo na equação da lei horária por movimento projetado ao longo do eixo X e substitui isso na lei horária projetada ao longo do eixo Y. E aí a gente vai obter uma equação parabólica, tá certo? Uma equação que vai aparecer y menos y0, que vai ser igual a posição x menos x0 ao quadrado, vezes uma constante, mais uma constante vezes x menos x0, tá certo? Então você vê que ela tem uma dependência quadrática com a posição, ok? Então vamos lá. Então da equação horária do movimento horizontal, a gente pode isolar o tempo, né? Então tá aqui x igual a x0 mais v0x t menos t0. Então, tenho que t menos t0 é igual a x menos x0 dividido por v0x, né? Então, o que eu fiz, só passei esse camarada para a esquerda e dividi ambos as equações por v0x, obtendo aí essa equação. Pronto, vou pegar essa equaçãozinha e substituir na lei horária agora do movimento vertical, tá certo? Então, a gente tem o que, né? Recapitulando, eu tenho a minha lei horária para o movimento vertical, y igual a y0, mais v0y t menos t0, menos gt2, g dividido por 2, multiplica t menos t0 ao quadrado. Então, eu vou substituir onde tem t menos t0 por x menos x0 dividido por v0x. Então, eu vou substituir esse camarada e esse camarada por x menos x0 dividido por v0x. Tá certo? Então, pronto. Então, fazendo essa substituição, eu tenho o que? Y menos y0 é igual a v0y, que multiplica x menos x0 dividido por v0x, menos g dividido por 2, e aí o t menos t0, né, que eu substituí por x menos x0 dividido por v0x, agora ao quadrado. Então, eu vou estar deixando de forma isolada x menos x0. Então, esse termo aqui, o v0y, a gente viu, né, que ele é quem? Cadê? Tá aqui. O meu V0y é V0 seno de θ e o meu V0x, V0 cosseno de θ. Então, tá aqui o meu V0y, V0 seno de θ e o meu V0x, desculpa, o V0y, V0 seno de θ e o V0x, V0 cosseno de θ. Então, o V0 vai cortar com o V0, isso vai ser seno dividido por cosseno, que dá tangente, tá certo? Então, vai aparecer tangente de θ que multiplica x menos x0. Esse camarada aqui já eu levei o quadrado e substituí por V0 cosseno de θ. Então, por isso que apareceu um V0 quadrado multiplicado por cosseno ao quadrado de θ, tá certo? E aí, a constante que multiplica o x menos x0 ao quadrado foi g dividido por 2 V0 quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, como eu falei, né, esses V0s cortam, essa razão aqui dá tangente de θ. E aí a gente obtém essa equaçãozinha, que y menos y0 é igual a tangente de θ, que multiplica x menos x0, menos g dividido por 2 V0 quadrado cosseno ao quadrado de θ, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Então, mais uma vez, destacando, nota-se que esta é a equação de uma parábola, né? Então, note que esta é a equação que tem a seguinte forma, né? Y é igual a x mais bx quadrado, tá certo? Onde a e b são constantes que correspondem à trajetória parabólica. Então, a gente vê na prática que o que eu representei esquematicamente, né, desse movimento balístico, esse lançamento de projetos como uma parábola, de fato, a equação que descreve esse movimento tem a forma, né, e é a equação, né, de uma trajetória parabólica, tá certo? Então, com isso, né, essa equaçãozinha, muitos dos problemas
vocês já podem, dependendo do que é solicitado, anunciado a questão, vocês já podem diretamente utilizar essa equação, tá certo? É bastante útil. E aí a gente vai para a obtenção de outra relação bastante importante, que é a altura máxima. Como eu falei para vocês, é a altura correspondente à altura máxima da trajetória por inteiro, que corresponde ao ponto exatamente onde a velocidade vertical, né, isto é, a velocidade projetada no eixo OY é nula, tá certo? Então, a altura máxima YM atingida pelo projétil corresponde ao instante T de M em que V de Y se anula, né? Então, embora eu tenha feito novamente o desenhozinho ali, vou mostrar daqui a pouquinho, mas corresponde exatamente a essa situação aqui, ó. Então, é a posição na trajetória, tá certo? Em que a componente vertical se anula, a tangente, né, a velocidade instantânea, que é tangente à trajetória, ela é paralela ao eixo X, e aí você tem esse par ordenado x de m, y de m, e o y de m é a sua altura máxima, tá certo? Então vamos lá. Então voltando aqui. Então tenho, né, tá aí o desenho mais uma vez. Essa posiçãozinha aqui é exatamente, né, a situação em que você tem a sua velocidade tangente à trajetória, que nessa posição é paralela ao eixo OX, tá certo? Então, o y de m, que é a sua altura máxima. E aí nessa situação, como eu acabei de falar, é a situação em que a velocidade, nesse instante de tempo, né, do tempo de altura máxima, a velocidade, a componente vertical é nula. Tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar a equação da velocidade, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, para relembrá-los. Então, vamos utilizar esta equaçãozinha aqui, da velocidade ao longo do eixo Y, e fazer ela igual a zero. Então, na situação em que T é igual a Tm, a gente tem que o V de Y de T de Tm é igual a zero. Pronto. É exatamente isso que a gente vai fazer e determinar inicialmente o tempo máximo. A gente vai ter, com isso vai determinar o tempo máximo, que é o tempo onde a partícula chega na posição de altura máxima, ok? Então vamos lá. Então, daí a gente tem, né, que o V de Y T de M é o V0Y menos G de Tm. Exatamente a equaçãozinha que eu acabei de apresentar para vocês. Então, como isso aqui é igual a zero, né? Então, eu posso facilmente isolar o meu T de M. Então, eu tenho 0 igual a V0 seno de θ, né, que é o meu V0Y, é V0 seno de θ, menos G T de M. Então, isolando o T de M, a gente encontra aí o tempo máximo. Então, o tempo máximo é o quê? O meu tempo máximo é o meu V0 de Y dividido por G, que também pode ser escrito em termos do θ, né? Então, dá V0 seno de θ dividido por G, ok? Então, esse é o tempo máximo, que é o tempo em que a partícula chega na altura, na posição de altura máxima, ok? Pronto. Com o tempo máximo em mãos, a gente pode substituir esse tempo máximo na lei horária do eixo vertical, tá certo? Então, substituindo na lei horária ao longo do eixo vertical, eu tenho o que, né? Que com isso a gente vai determinar a altura máxima, tá certo? Que exatamente, né, pela minha representação aqui, é meu ponto y de m, tá? Então, vamos lá utilizar a lei horária. A gente tem o que, né? Então, só recapitulando, né, voltando para cá, né? A gente basicamente está utilizando esta equação aqui, tá? O y, né, vai ser o meu y de m é igual ao y0 mais v0 seno de θt menos gt ao quadrado sobre 2, tá? Então vamos lá voltar. Tá aqui? Então, eu já estou, independente da escolha do meu sistema de coordenadas, o ponto de altura máxima com relação ao lançamento, né? Por isso que eu escrevi y menos y0, que é igual ao y de m, tá? Porque isso é uma forma meio que genérica de escrever em termos, independente da escolha do meu sistema de coordenada, beleza? Então pronto, então eu tenho que o y de m vai ser igual a v0y do tempo máximo, né? Que é exatamente onde eu vou calcular, menos g sobre 2, tempo máximo ao quadrado. E aí, substituindo o tempo máximo por isso aqui, a gente tem o que, né? A gente tem, repetindo, o V0 de y como V seno de θ e o T de m por V0 seno de θ dividido por G. E aí eu também substituí aqui, tá? Pronto, foi o que eu fiz. E aí, trabalhando agora com esses termos,
vocês podem notar que aqui no numerador vai aparecer um v0² seno ao quadrado de θ. E aqui vai aparecer, né, devido a esse 2 aqui, vai aparecer um quadrado aqui que vai cortar esse com esse. Então, vai ter do primeiro termo v0² seno ao quadrado de θ dividido por g. E no segundo vai aparecer um v, porque aqui tem um quadrado, então vai aparecer também um quadrado aqui e um quadrado aqui, né? Então vai aparecer também um v0² seno ao quadrado de θ dividido por 2g, tá? Então tá aqui o que eu acabei de cantar, que vem desse, e esse vem desse, tá? Só um instantinho. Prontinho. Então aqui é o que a gente tem, né? É uma fração, né? Tem um 2 sobre 2 menos meio, que vai dar meio. Então vai dar meio v0² seno ao quadrado de θ dividido por 2. Tá certo? Então, dessa soma dessa fração, a gente obtém a altura máxima. Então, meu y de m é quem v0² seno ao quadrado de θ dividido por 2g. E escrevendo em termos do v0y, né, sem explicitar o θ, a gente tem o que? Então, v0y² dividido por 2g. Então, com isso, a gente obteve a altura máxima. Então, até agora, né, descrevemos o movimento, obtivemos a equação da trajetória e agora a equação da altura máxima, tá certo? E agora, no que se segue, vamos escrever a equação para o tempo total. Então, vamos lá. Então, agora, vou estar discutindo com vocês, né, o tempo total, o que corresponde ao tempo total. Veja que já encontramos o tempo máximo, não foi? Há pouquinho. Então, vou estar discutindo com vocês que, até por simetria, vai ser fácil notar que metade da porção da trajetória corresponde à mesma metade da outra porção da trajetória parabólica, de tal forma que o tempo total, consequentemente, por simetria, vai ser 2 vezes o tempo para poder atingir a altura máxima, tá certo? Então, o tempo total aqui, nessa perspectiva, ele corresponde ao tempo para a partícula alcançar, né, ele passar pelo ponto de altura máxima e depois alcançar a mesma altura de lançamento, tá certo? Então, esse é o que define-se o tempo total, tá? Então, aí vem uma pergunta, né? Eu começo essa sessão com a seguinte pergunta: quanto tempo o projétil leva para atingir a mesma altura de lançamento? Isto é, y de t total é igual ao y de t0, que o y de t0 corresponde quem? Ao y de 0. Então, quanto tempo isso leva? Então, esse é o tempo total, tá certo? Então, se a gente fizer, né, as posições, a diferença entre a posição final e a posição inicial igual a 0 e utilizar a lei horária, a gente vai ter o quê? Aqui é o meu v0y, né? Então, é o meu v0y, o tempo total, menos g sobre 2, tempo total ao quadrado, tá certo? Então, com isso, a gente consegue determinar, né, o tempo através dessa equação do segundo grau para o tempo total, tá certo? Então, tá aí a minha equaçãozinha do segundo grau, multiplicamos os lados da equação por menos 2 sobre g, e aí obtendo que o tempo total ao quadrado, menos 2v0 seno de θ dividido por g vezes o tempo total é igual a 0. Então, a gente calcula o delta, tá certo? É o b ao quadrado menos 4ac, como c é igual a 0, então a gente vai ter só esse termozinho aqui ao quadrado, que vai dar 4v0² seno ao quadrado de θ sobre g ao quadrado, ok? E aí o tempo total vai ser o quê? Menos o b, então vai ser esse mesmo camarada trocando de sinal, tá aqui ele, mais ou menos raiz disso aqui, que por sua vez vai dar o 2v0 seno de θ dividido por 2, dividido por 2a, onde o a é igual a 1, então apareceu só um 2 aqui, tá? Então, realizando essa operação, a gente encontra que para a diferença, esse termo vai se cancelar com esse, resultando no tempo total nulo. E com a soma, o que a gente vai ter, apareceria um 4v0 seno de θ dividido por 2, e dividido por 2, vai então 4 dividido por 2 dá 2, resultando então o 2v0 seno de θ sobre g. Note, a gente obteve dois tempos. O primeiro tempo é associado exatamente ao tempo da saída, tá certo? O instante inicial. E esse outro que de fato corresponde ao tempo total, que é o tempo que ele volta a retornar à mesma altura de lançamento y0, ok?
Então, tomando nota, isto, eu tenho que essa minha resposta t total igual a zero, na verdade ele corresponde ao tempo inicial, e que na verdade o tempo total vai ser esse tempinho aí, tá certo? De 2v0 seno de θ. E recapitulando, né, o nosso tempo máximo, que é exatamente v0y dividido por g, que por sua vez é v0 seno de θ dividido por g, escrito em termos explicitamente de θ. Então a gente nota que o tempo total vai ser 2 vezes o tempo máximo. Então por isso que eu escrevi que o tempo total é o dobro do tempo para atingir a altura máxima, ok? Porque o tempo máximo é o tempo para atingir a altura máxima. Então o tempo total vai ser 2 vezes isso, né? Então era tipo isso, né? Você tem aqui essa trajetória parabólica. Esse aqui esse ponto aqui corresponde o ponto de altura máxima. Então o tempo associado para poder chegar até esse pontinho aqui, saindo da posição inicial, eu já falei, né? Esse é o chamado de tempo máximo. E aí, por simetria, como a gente está tratando um ponto que é cortado pelo mesmo plano, né, da posição inicial, então a gente tem, né, por simetria, que a outra porção da parábola, tá certo? Que é essa daqui, ela tem a mesma área dessa outra aqui. Então, consequentemente, você vê por simetria que o tempo de subida tem que ser o mesmo tempo de descida. Então, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo máximo, que é o tempo de subida para atingir a altura máxima, ok? E aí, pessoal, feito isso, né, já discutimos a equação da trajetória, o tempo máximo, o tempo total. Agora nós vamos discutir a velocidade do projétil final com a mesma altura de lançamento, tá certo? Então, a gente vai fazer o que, né? Uma vez que encontramos o tempo total, a gente basicamente vai só substituir isso na equação da velocidade, tá? Então, a minha velocidade, quando t é igual ao tempo máximo, vai ser a velocidade inicial menos g t do tempo máximo, tá? E aí eu vou substituir meu tempo máximo. Meu tempo máximo eu acabei de encontrar, que é 2v0 seno de θ dividido por g. Então, substituir esse camarada por esse aqui, tá certo? Esse g vai cortar com g, então a gente vai ter v0 seno de θ menos 2v0 seno de θ. Então, dá menos v0 seno de θ, tá certo? Então, notem que a minha componente vertical na posição de tempo total, que corresponde ao tempo em que a velocidade volta para a mesma altura de lançamento, a componente vertical é menos v0. Esse menos, nada mais, nada menos, ele significa que, enquanto a velocidade inicial era com a componente vertical positiva, a velocidade final ela vai ser tal que a componente vertical da velocidade final ela é no sentido negativo, tá? Então esse aqui é o meu VY final, tá certo? Enquanto que esse aqui é o meu VY inicial. Então notem que eles são antiparalelos. Eles vão ter a mesma magnitude, mesma direção vertical, mas sentidos opostos, né? Notando que esse camarada V0 seno de θ é quem? Exatamente o meu V0y. Então você vê que o meu VY é menos o V0y. Então ele só tem sentidos opostos, mesmo modo e sentidos opostos, tá certo? Então apagando aqui. Então no eixo OX, né? Então como eu vou escrever na forma vetorial, eu tenho que a minha velocidade, né, no eixo OX é sempre a mesma, que é o V0x. Então, o meu V de x em qualquer instante de tempo, incluindo no tempo total, é igual ao V0x, que é o V0 cosseno de θ. Então, na forma vetorial, eu vou ter o quê, né? Eu vou ter que o meu V no tempo total é o meu V de x no tempo total, na x chapéu, mais V de y no tempo total, y chapéu. E aí, substituindo esse camarada aqui e esse outro aqui, a gente obtém o quê? Só apagando aqui. A gente obtém o quê? A gente obtém que isso vai ser V0x x chapéu menos V0 seno de θ y chapéu, onde esse V0 seno de θ, eu já falei há pouquinho, é o próprio V0y. Então a gente tem que, na forma vetorial,
a minha velocidade no tempo t total é o v0x chapéu menos v0y chapéu. Então fica claro, bastante evidente, como eu acabei de representar esquematicamente, que as minhas velocidades inicial e final, elas vão ter o mesmo módulo, né? Se você tirar o módulo aqui, né, a gente sabe que o módulo de um vetor, no caso da velocidade, vai ser quem? Vai ser a raiz do v0x quadrado mais o v0y quadrado, né? Porque vai estar o menos dentro do quadrado, aí menos 1 ao quadrado é mais 1, né? Então você vê que o quadrado da minha velocidade, né? O módulo da minha velocidade v no tempo total vai ser igual ao módulo da velocidade no tempo inicial, no t igual a t0, tá certo? O módulo é o mesmo. A única diferença é esse sinalzinho aqui negativo na componente vertical. Então temos um vetor velocidade que tem o mesmo módulo, e a única diferença entre eles da velocidade inicial para a final é a componente, o sentido da velocidade projetada ao longo do eixo y. Então é isso que eu falo aqui, né? Onde, né, você vê que os módulos, né, dessa velocidade final no tempo total é igual à velocidade inicial, e que a velocidade final ela só difere da velocidade inicial pela inversão da componente vertical, que é exatamente esse sinalzinho de menos aqui que aparece na direção y chapéu, ok? Então a gente fez agora a discussão sobre a velocidade do projétil, tá certo? Na mesma altura de lançamento. E aí agora, né, só representando isso, né, eu peguei a posição inicial aqui no nosso livro texto, Fundamentos de Física, e na posição final. Então só notando aí, né, que esse vetor velocidade, esse comprimento do vetor velocidade é o mesmo comprimentozinho desse vetor velocidade aqui nos instantes iniciais e finais, tá certo? Então só destacando, né? Note que minha velocidade projetada ao longo do eixo x é sempre o mesmo, do eixo y vai ser o mesmo, né, a posição inicial e final, só que com o sentido trocado, tá certo? Apenas isso. Bastante interessante essa observação, tá certo, pessoal? Então, note que esse resultado ele vale para qualquer dois pontos da trajetória cortada. Então, por exemplo, eu estou exemplificando aqui, ó. Então, note que eu passei uma linha pontilhada vermelha e em preto, né, seria a posição da minha partícula, tá certo? Então, os meus vetores velocidades desenhados aqui em magenta, eles são tais que a componente vertical aponta em sentidos opostos, mas o módulo desses vetores aí são os mesmos, tá certo? Então, com isso, a gente encerra essa sessão mostrando que para qualquer dois pontos da trajetória com mesma altura, eles têm vetores velocidades com o mesmo módulo, mesma componente horizontal e componente vertical com sentidos opostos, ok? E aí agora, pessoal, a gente vai apresentar a relação matemática para o alcance. E primeiro a gente define o que é o alcance. Então, o alcance horizontal A de um projétil é a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura de lançamento. Então, vocês podem resolver problemas, né? Por exemplo, que se tem uma elevação e tem uma partícula tem uma partícula com uma certa altura h com a elevação, e ela vai descrever uma trajetória, sei lá, tipo assim. Pode ser que ela descreva uma trajetória tipo assim. Então, essa distância aqui, ela não é o alcance, tá? O alcance é a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura de lançamento. Nessa situação, a altura de lançamento é esse pontinho aqui, né? É essa posição aqui, tá? Se eu orientar meu sistema de coordenadas tipo aqui, o meu x, o meu y, então essa posição aqui é a posição tal que corresponde à mesma posição, mesma altura do lançamento. Então, este aqui que seria o meu alcance, tá certo? Então, deixando bastante claro num contra-exemplo, ok? Então, porque vocês podem se deparar com problemas em que a partícula está sendo lançada de uma certa posição, tá certo? Com uma certa elevação, e que não necessariamente vocês podem usar diretamente a fórmula que eu vou estar demonstrando agora do alcance, pensando que ela vai estar resultando exatamente na distância total percorrida horizontal, tá? Porque o alcance, mais uma vez,
é a distância horizontal percorrida até voltar à altura de lançamento. Então a gente tem, né, a gente vai utilizar esse tempo total, que o tempo total que foi discutido há pouco tempo, mais uma vez, é o tempo para poder atingir o tempo para atingir a altura de lançamento. Então a gente pode usar esse tempo total sim, ok? Então a gente vai utilizar o tempo total na equação do movimento horizontal. Então bastante simples. Então a gente sabe que no movimento horizontal a velocidade se move com velocidade constante, né? O movimento se dá com velocidade constante, com aceleração nula. Então eu tenho que o meu x é igual a x0 mais o meu v0x vezes o t. E aí o meu v0x em termos do θ explicitamente é v0 cosseno de θ, e o meu tempo aqui eu vou usar o tempo total, tá certo? Então por isso que eu escrevi já x menos x0 é igual ao alcance, tá certo? Então x menos x0 é igual ao alcance, que é v0 cosseno de θ, tempo total. E aí usar a minha relação do tempo total como 2v0 seno de θ dividido por g. Então basicamente é só substituir, tá pessoal? Então o meu alcance vai ser quem? Repetir o meu v0 cosseno de θ e o meu tempo total por 2v0 seno de θ dividido por g. Tá aqui ele. Então isso vai aparecer 2v0 seno de θ cosseno de θ vezes g. E aí a gente pode estar utilizando as relações trigonométricas. Lembrando que o seno de dois ângulos de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, tá certo? E aqui eu tenho que os meus dois ângulos são iguais a θ. Então eu tenho que seno de 2θ vai ser 2 seno de θ cosseno de θ. Exatamente o que aparece aqui, ó. Então isso aqui corresponde a seno de 2θ, ok? Então eu posso estar utilizando essa identidade trigonométrica, né? E utilizar o fato que seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ, e escrever minha relação do alcance em termos de seno de 2θ, ao invés de ser 2 seno de θ cosseno de θ. Então são duas formas equivalentes. Você pode escrever assim ou você pode escrever assim, tá? Mas aí eu tenho, né, a expressão do alcance como v0 quadrado seno de 2θ dividido por g, tá certo? E aí note um ponto interessante sobre o alcance, que ele vai ser máximo quando o quê? Seja v0 uma constante, né, que é a velocidade inicial que caracteriza esse movimento, e a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Terra é constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a minha função A ela vai ser máxima quando o meu seno de 2θ for máximo. E aí a gente sabe que o seno é uma função que pertence, né, o seno de um certo ângulo, e ele tem valores que pertencem ao intervalo de menos 1 a 1, né? Então ele é uma função que oscila, né, de mais 1 até menos 1, tá certo? Então ele é máximo, consequentemente, quando o seno do ângulo for 1. Então ele é máximo quando é 1, né? Então o seno de 2θ é máximo quando o seno de 2θ for igual a 1, tá certo? E aí, isso corresponde, né, se vocês olharem, esse aqui o cosseno e esse aqui o seno, dentro do primeiro quadrante, ele vai ser máximo quando o seno do ângulo for igual a π sobre 2, 90 graus, né, dentro do primeiro quadrante. Então, a gente tem essa situação de máximo quando 2θ for igual a π sobre 2. Então, que corresponde, né, quando 2θ for igual a π sobre 2. Que, por sua vez, multiplicando ambos lá da equação por 1 sobre 2, isso dá a situação que θ é igual a π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Então, notem que o alcance, ele é máximo, né? O alcance horizontal é máximo para um ângulo de lançamento de 45 graus. Repetindo, o alcance horizontal A é máximo para um ângulo de lançamento de 45 graus. Então, pessoal, com isso eu encerro essa sessão de movimento balístico, né, o lançamento de projéteis, onde passeamos, né, recapitulando as equações em notação vetorial para o movimento, escrevendo em termos das componentes escalares, depois escrevendo na notação vetorial, e depois nós derivamos quando eu falo derivar, nós encontramos, né, as equações
da trajetória, do tempo máximo, do tempo total, da altura máxima, do alcance, da velocidade do projétil, tá certo? E então a gente descreveu todo, de forma completa, todo esse movimento, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.